Sassilotto nasceu em 1924. Eu estou chamando aqui essa ideia sobre a qual estou discorrendo para falar da obra dele, de o gesto da razão. Passando rapidamente aqui pela história da vida do Sassilotto, né? Em 1946 ele participou de uma exposição no Rio de Janeiro. Depois, essa exposição vira a exposição dos 19 pintores. E neste ano, de 1947, ele faz as primeiras experiências abstrato-geométricas, né? E aqui uma coisa que eu quero falar para vocês, quer dizer, assim a história diz, né? Em 1949, juntamente com Valdemar Cordeiro, ele foi precursor da arte concreta em São Paulo. Max Bill, responsável pela vinda da concepção plástica da arte para o Brasil, foi Max Bill, artista, arquiteto e designer gráfico suíço. Em 1951, Bill realizou uma exposição de suas obras no MASP, a qual inicia o processo de consolidação do movimento concretista no Brasil. Em 1951, Wollner é convidado para montar uma exposição de Max Bill no Brasil. Foi enviado... desculpa, essa frase aqui está cortada. O Wollner é uma pessoa também que eu gostaria de introduzir. Ele viria essa noite, né? Ele é um dos pioneiros da arte concreta e do design moderno brasileiro, mas já está com idade muito avançada, então ele não conseguiu vir até aqui, né? O Wollner fala uma coisa sobre esse período da história que é super importante para a gente. Eu já vou voltar para 100 anos antes para a gente falar da arte concreta, né? De que muitos deles deixaram de ser pintores porque eles queriam fazer objetos para milhares de pessoas. E não um objeto que as milhares de pessoas tivessem que se locomover até ele para ver. Quer dizer, eu não queria ter uma pintura dentro do museu. Eu queria que a minha pintura fosse para a vida. E aí isso começa a ganhar sentido naquilo que o Mondrian afirmou lá atrás, né? A gente quer a arte cada dia mais no cotidiano, a arte cada dia mais na vida. No ano de 52, o Sassilotto participa da Bienal de Veneza. Eu anotei aqui uma coisa que também é importante, que nesse ano foi fundada a Escola de Ulm, né? E é nesse contexto que surge o grupo Ruptura. Eu vou passar, tá, por quem eram os integrantes do grupo Ruptura, porque eu acho extremamente importante a gente ler o Manifesto Ruptura e entender o que acontece 22 anos depois do Manifesto de Arte Concreta ter sido escrito. Então, muito bem, Ruptura assinam Lothar Charot, Valdemar Cordeiro, Geraldo de Barros, Feyer, Leopoldo Haar, Sassilotto e o Anatol Ladislau, né? A arte antiga foi grande quando foi inteligente. Contudo, a nossa inteligência não pode ser a de Leonardo. A história deu um salto qualitativo. Não há mais continuidade. Os que criam formas novas de princípios velhos, então nós distinguimos os que criam formas novas de princípios novos. Por quê? O naturalismo científico da Renascença, o método para representar o mundo exterior, 3 dimensões, sobre o plano, 2 dimensões, esgotou a sua tarefa histórica. Foi a renovação, foi a crise. Hoje, o novo pode ser diferenciado precisamente do velho. Nós rompemos o velho, portanto, foi a crise, foi a renovação. Hoje, o novo pode ser... Tá vendo? Não estou conseguindo. Diferenciado. Alguém me ajuda aqui, então. Precisamente do velho. Precisamente do velho. Nós rompemos com o velho. E por isso afirmamos, é o velho. Você consegue? Todas as variedades e hibridações do naturalismo. A mera negação do naturalismo, isto é, Vai lá, por favor, mais alto. Das crianças e dos... Alto, alto. Pode até levantar e ler de frente, por favor. Está vendo só? Precisa usar o óculos, senão... Aí você vai diminuindo. Como é? Bom, então vamos lá. É o novo. As expressões, muito obrigado, baseadas nos novos princípios artísticos.
todas as experiências que tendem à renovação dos valores essenciais da arte visual, espaço, tempo, movimento e matéria, a intuição artística dotada de princípios claros e inteligentes e de grandes possibilidades do desenvolvimento prático. Conferir à arte um lugar definido no quadro de trabalho espiritual contemporâneo, considerando-a um meio de conhecimento deduzível de conceitos, situando-a acima da opinião, exigindo para o seu juízo conhecimento prévio. A arte moderna não é ignorância. Nós somos contra a ignorância. Né? Deu para todo mundo entender, apesar da minha dificuldade aqui de ler isso? Todo mundo compreendeu? Desculpa, essa foi uma falha aqui da minha preparação. Né? Eu colei lá e não vi que estava sem definição. Então, assim, uma das coisas, né, uma das lendas negativas a respeito do concretismo brasileiro é de que o concretismo brasileiro foi simplesmente uma redução daquilo que o Max Bill trouxe para o Brasil. E, sinceramente, eu contesto isso, né, porque eu acho que desde a Semana de Arte Moderna de 22, aliás, desde antes, mas para a gente situar um pouco mais perto da gente, sempre houve um esforço histórico de artistas intelectuais brasileiros para que o Brasil fosse legitimado por aquilo que ele era. E por aquilo que ele é, aliás. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um pintor chamado Antônio Parreiras, que é um pintor carioca. Esse pintor, ele era considerado pela Academia de Belas Artes da França o representante internacional da pintura francesa no mundo. Porque ele era considerado um grande pintor por toda a escola de grande pintura, assim reconhecida oficialmente naquele momento. Né? Eu não estou discutindo a questão estética aqui. Nós temos um outro gênio abissal brasileiro, que é o primeiro professor de estética que nós temos, chamado... Vocês não sabem disso. Quem souber, por favor, me diga que eu vou ficar extremamente feliz. Que é o Pedro Américo, o pintor do Grito do Ipiranga. Vocês já tinham ouvido falar disso? Alguém já tinha? Hã? Não vou discutir o conteúdo histórico aqui, tá? Pedro Américo foi, com 25 anos de idade, para a Bélgica. É o primeiro doutor em ciências naturais brasileiro. Quando ele concluiu a fala dele, ele foi aplaudido por 30 minutos de pé. E a tese dele era uma tese que contestava o positivismo. A partir daí, ele foi o primeiro professor de estética que nós tivemos na Universidade de Florença e o primeiro autorretrato de um artista brasileiro na Galeria de Uffizi. Acontece que na transição da República para a monarquia, muito disso foi destruído. Ou seja, não dá para discutir arte concreta se a gente tiver a manutenção do complexo de vira-lata. Não dá. Por uma razão muito simples. Né? Paulo Otávio está aí, eu vou usar a frase com que ele é um escultor, né? Tem um trabalho, está presente no meio atualmente. Vou usar um exemplo que ele deu recentemente numa entrevista, dizendo o seguinte: essa defasagem histórica que existe na anotação da história da arte com relação à arte brasileira praticamente desapareceu no século XX e na segunda metade do século XX, porque houve uma compensação da nossa história em relação ao que nós fazíamos, balizado por aquilo que se faz no mundo em termos de arte. Ora, para que o Max Bill iria trazer uma exposição inteira dele em 1951 para São Paulo? Vamos lá, vamos botar a cabeça para pensar e responder isso. Por que é que o Max Bill iria trazer em 1951 uma exposição inteira dele para São Paulo? Ele via que tinha alguma necessidade, não sei. Hã? A Segunda Guerra a Segunda Guerra gerou essa possibilidade, sem dúvida. Sem dúvida, mas veja, se você é um artista que está num país, num mundo estabelecido, se tem toda uma geração a qual você pertence em Nova York, vivendo, sendo comprada, né, conseguindo sair do que restou
da Europa? Por que você vem para São Paulo e monta uma grande exposição? Porque não é que veio para São Paulo. Ele veio para São Paulo e montou uma grande exposição. Uma potência artística que talvez eu queria participar do que estaria por vir. Esse caminho é um caminho interessante para a gente pensar. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Há um tempo atrás eu coordenei uma instituição de arte contemporânea, o setor educativo e difusão, que era o Paço das Artes. E a gente fez a exposição de um artista chamado Bruno Peinado, e ele veio com um crítico chamado Olivier Michelon. E a gente promoveu um debate deles no Paço das Artes. O conceito central da obra do Bruno, que é um artista bastante conhecido na arte contemporânea hoje, era uma coisa chamada a cultura do mélanger, que era a cultura da mistura, a cultura da mestiçagem. Isso lembra para vocês alguma coisa? A antropofagia. Né? Cada vez que um brasileiro ia estudar fora, ele fazia um pouco aquilo que o Villa-Lobos fez quando chegou na Europa, e tem uma frase dele muito conhecida, em que ele diz assim: eu não vim aqui para aprender a música de vocês, eu vim aqui para mostrar a minha música e a música que eu faço. E o Villa-Lobos, não sei se ainda é, mas até poucos anos atrás, era o compositor mais tocado na Europa. Vou voltar um pouquinho para trás. Já que eu falei do Renascimento, a gente não pode deixar de falar das navegações, da descoberta do Brasil, etc. Não quero discutir aqui como o Brasil foi descoberto, mas a gente jamais pode deixar de pensar. Vou dar o exemplo de apenas uma linhagem, né, a relação do Brasil com a França, que não é uma linhagem de colonização. Então, o Debré, quando chega no Rio de Janeiro e diz, no livro dele, Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil, que o Brasil deve à França as suas belas artes, ele é rechaçado por todos os alunos mais conscientes e mais politizados que tinha ali. Porque aqueles pintores já estudavam, e já tinham estudado com discípulos da pintura europeia que vieram para cá desde o descobrimento. Já havia aqui uma cultura da pintura. Já havia aqui uma tendência à cultura local. Aquela negra que está no quadro do Manet, ela era uma negra carioca, a Olímpia. Uma das revoluções que a pintura tem chama-se... Eu vou te explicar. O Manet veio numa viagem, num barco chamado, se não me engano, La Havre, cuidando de queijo, né? Limpando o queijo e pintando a faixa em volta do queijo. E aí o barco atracou na Baía de Guanabara. E ele saiu depois e deu uma volta no Rio de Janeiro. Ele já desenhava, ele queria ser desenhista, queria ser artista, por isso que ele veio fazer essa viagem, que a família dele não queria que ele fosse artista. Anos depois, ele contou para um crítico chamado Ambroise Vollard. O crítico perguntou assim para ele: o que criou a luz do seu horizonte, da sua pintura? Ele disse: a luz que eu vi na paisagem da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Quando esses, entre aspas, pensadores vinham para cá, eles não vinham para cá só porque eles eram contratados para civilizar o Brasil. Muitos vieram porque queriam romper com a tradição e o esgotamento da sociedade europeia e vinham em busca daquilo que eles criam, que era uma certa liberdade de vida que eles poderiam encontrar. Eu posso dizer para vocês com segurança de alguns exemplos de vidas e de pensadores que foram edificadas, não só modificadas, devido ao contato com a cultura brasileira. Eu vou citar 3. Lévi-Strauss é um, sem dúvida. Roger Bastide é outro. E o Edgar Morin é outro. Na autobiografia dele, intitulada Meus Demônios, o autor do Método da Complexidade, né, que é talvez o filósofo mais importante vivo hoje em atuação, que está criando uma revolução na percepção e no método de organização da filosofia, o Edgar Morin, sofreu uma grande mudança depois de passar um tempo na Bahia, e ele narra isso. Ele diz que foi essa experiência e a chance que ele teve depois de ir para o Centro Nacional de Pesquisa da França que fez dele o que ele é hoje. Então, a gente não pode esquecer que a Semana de Arte Moderna de 22 era uma exposição em que os quadros eram cópias. Os artistas originais da Semana de Arte Moderna de 22 eram, dizem, né, a Anita Malfatti,
o Villa-Lobos e, sem sombra de dúvida, o Mário de Andrade, né? Oswald de Andrade, evidentemente, né? Mas na pintura, grande parte dos trabalhos eram cópias, né? A Tarsila do Amaral, da Antropofagia do Bapuru, ela vai surgir muito depois de uma relação consciente com o Fernando Léger, né? E, se não me engano, também com o Lott, tá? O fato é que o Pedro Américo, na sua tese, ele já havia dito uma coisa extremamente importante. Ele dizia assim, não na sua tese, mas num outro livro chamado Discurso sobre o Plágio, que é um livro que nós não temos no Brasil. Não tem na Biblioteca Nacional, não tem na Biblioteca do Museu do Ipiranga, não tem. A família do arquiteto do museu, que vive lá fora, se eu não me engano, doou um livro desse, mas eu não sei se ele está disponível ainda no Museu do Ipiranga. Pedro Américo diz o seguinte, em pintura não há aquilo que se invente, há aquilo que se esgote. Você parte de um tema e aprofunda esse tema até que ele se esgote. Porque a pintura é uma lógica de conhecimento e não de imitação. Então, essa relação da pintura, a pintura como conhecimento, sem sombra de dúvida, na geração de artistas concretos, ela é uma relação de extrema autonomia. E aí eu vou contar uma coisa que o Sassilotto não contava, né? Que é uma coisa polêmica. E a partir de agora, porque é a primeira vez que eu estou falando isso em público, se ele não falou para mais ninguém, eu assumo a polêmica. Mas antes, vamos lá, vamos aprofundar aqui no Manifesto Ruptura. Esse manifesto, ele é tido como um manifesto conduzido pelo Valdemar Cordeiro. Como se o Valdemar Cordeiro fosse o grande mentor intelectual do grupo de artistas concretos, né? Eu conheci quase todos. Dos 19 pintores, eu conheci 8. Dos concretos, eu só não conheci pessoalmente 2, né? Que assinaram o Manifesto Ruptura. Não é bem assim. O Valdemar Cordeiro era muito inteligente, né? Evidentemente, era extremamente preparado, mas o Sassilotto tinha uma biblioteca que todo mundo queria visitar, né? E aqui tem um outro mito sobre o Sassilotto que eu faço questão de desmistificar, né? Não é porque o Sassilotto viveu em Santo André que ele pode ser considerado, como ele foi considerado, né? Pelo Augusto de Campos, pelo Décio Pinatari, pela crítica como um todo, como o pintor operário. Eu vou dar um exemplo para vocês de um crítico de arte que eu aprecio muito o trabalho, e ele conviveu com o Volpi, fez um trabalho extremamente importante sobre o Volpi, que é o Olívio Tavares de Araújo. Eu já ouvi assim, o Olívio expressar, né, essa questão da subserviência da arte concreta brasileira ao Max Bill. Eu não concordo com ela. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas que dizem que depois do Rothko, o Arcangelo Iannelli não era necessário. Acontece que a gente está falando de um conhecimento da pintura, né? E vocês vão perceber como a percepção desses artistas é fundamental para a vida hoje. Na nossa própria vida estão os exemplos concretos dessa realidade da percepção da arte concreta, né? Ora, se o Sassilotto era simplesmente alguém que apenas pintava muito bem, ele não poderia ser pronunciado pelo próprio Valdemar Cordeiro como a viga mestra do concretismo. Mas o Valdemar Cordeiro, quando pronunciou isso, claro que havia um respeito e uma amizade entre os dois, que afinal, dentro do grupo Ruptura, eles foram os únicos que nunca romperam a relação efetivamente, né? Conheço alguns pontos divergentes do Sassilotto em relação ao Cordeiro, a gente conversou bastante sobre isso, né? Mas o que importa aqui é que para ser a viga mestra de qualquer movimento artístico, você não pode ser simplesmente um artesão. Não existe uma dissociação daquilo que se pensa e faz. E o Mondrian tem uma outra frase que eu acho que cabe para nós nesse contexto, que é muito elucidativa. Ele diz assim: tudo aquilo que pensa, sente, tudo aquilo que sente, pensa. E na arte, tudo aquilo que pensa, sente, pensa, se faz. E o Sassilotto fez. Muito do que está no Manifesto Ruptura, vocês podem perceber que é absolutamente diferente do que está no Manifesto da Arte Concreta. E existe um avanço propositivo, existe uma consciência muito maior dessa raiz que se rompe.
E eu vou aqui contar uma história que é extremamente importante. O Max Bill, a partir da relação com a arte concreta brasileira, né, e que, obviamente, a gente está falando de um movimento que tem origem histórica lá, onde eu mostrei para vocês, isso é inegável, né, ele se fascina com a arte do Alfredo Volpi. E ele faz um pedido formal ao Valdemar Cordeiro, na década de 60, quando ele vai fazer a exposição internacional de arte concreta, para que o Alfredo Volpi seja enunciado como o grande artista concreto e originário da arte concreta no Brasil. Por quê? Porque o Volpi havia feito experiências na geometria historicamente muito próximas das experiências históricas do movimento de arte concreta, e isso era absolutamente desconhecido dos pintores europeus. O Max Bill, porém, tendo a relação com os artistas concretos que estavam espalhados pelo movimento de arte concreta no mundo, percebeu o Volpi dessa forma. Nesse momento, o Valdemar Cordeiro se nega a que a participação do Volpi nesta exposição seja essa, e o Sassilotto silencia a amizade com ele por um bom tempo. Então aqui, tá? Isso é a primeira vez que eu estou falando e é um segredo que eu resolvi não guardar mais. Eu não vou mais guardar esse segredo. Se ele falou para outras pessoas, ótimo. Então que outras pessoas também comecem a debater isso, né? Isso mostra para a gente, né, um outro lado da grandeza do Sassilotto, que reflete na grandeza da obra dele, que é a grandeza ética. A gente está falando de um tipo de arte, na modernidade toda, que não dissocia a ética de estética. É uma postura que leva a um determinado fazer, né? Uma outra coisa que é muito importante. Sassilotto foi desenhista da empresa chamada Ohlerit, né? A empresa Ohlerit foi fundada pelo Hermann Ohlerit. O Hermann Ohlerit é o primeiro inventor que tenta criar uma máquina de processamento de dados que compare dados de coisas muito parecidas simultaneamente. Ou seja, o embrião da inteligência artificial nasceu no Sr. Hermann Ohlerit. E o Sr. Luiz Sassilotto foi desenhista desta empresa aqui no Brasil, que se transformou posteriormente na IBM. Eu duvido, por toda a convivência que eu tive com ele, né, pela inteligência extraordinária que ele tinha, não só para a arte, mas para a vida de uma forma geral, que ele nunca tenha percebido muito mais do que simples desenhos em cima da prancheta dele. E aí é que vem a grandiosidade da forma que o Sassilotto tinha de perceber as coisas e de continuar firmemente produzindo a obra dele, porque mais do que viga mestra do concretismo brasileiro, assim reconhecida pelo Valdemar Cordeiro, e depois eles reataram a amizade, foram amigos até o fim da vida, na verdade nunca romperam a amizade, né? Mas isso causou, enfim, né, um descompasso num grupo que até aquele momento tinha sinergia, uma sinergia perfeita. Eu quero crer, né, que tudo que está relacionado à arte que o Sassilotto concebeu está relacionado à forma de inteligência que ele tinha, a forma de perceber que ele tinha. E ele falava sempre o seguinte: o Valdemar Cordeiro não fez a arte com o computador, e eu não vou fazer. Eu convivi muitos anos com o Sassilotto. Ele começou a pensar realmente e a trabalhar com o computador depois que a saúde dele se fragilizou, né? Ele teve um derrame, isso paralisou os movimentos dele, então ele teve que começar a fazer as colagens, e enquanto ele fazia as colagens, você pode complementar, quando quiser, ele percebia o computador, e quando eu visitava, fazendo aqueles trabalhos, eu lembrava do que ele já havia me falado sobre o computador. Ele dizia o seguinte: que trabalhar com o computador para ele só iria acontecer quando ele pudesse entender que o computador fosse criar com ele, e não simplesmente que ele fosse pegar o computador para multiplicar o que ele fazia, porque isso era só um facilitador. E eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu estou falando. Eu estou falando de um artista que viveu em Santo André a vida inteira, mas essa postura, essa linguagem, esse pensamento, essa formulação, essa conduta
é, no meu entendimento, uma chave de conhecimento universal da cultura contemporânea e do que a gente está vivendo na cibernética da informação. E é, no meu entendimento, o grande avanço promovido pela arte concreta brasileira. Agora, agindo como eu tenho que agir e usando a lição de um outro concreto com o qual eu convivi, que foi o Haroldo de Campos. O Haroldo me dizia sempre o seguinte: as falhas do homem para o homem. O artista grande que ele seja, o grande artista que ele sempre será. Não interessa o que ele foi como pessoa. Que dentro da arte o que importa é o conhecimento que ele ergueu para dentro da arte. Mas o Haroldo também era um briguento. E ele brigava e brigou com o Ferreira Goulart, né? Aí tem uma briga histórica, que eu também posso contar algumas coisas para vocês, se for da curiosidade de vocês. Mas voltando ao assunto da relação do Sassilotto e do Cordeiro, eles, na verdade, fizeram uma composição, uma parceria durante toda a vida que conservou o conhecimento e a cultura da arte concreta no Brasil, até chegar no esgotamento. Como eles se conheciam intimamente e eram criadores, né, é óbvio que houve uma grande troca, não só entre eles, mas com todo o grupo. E o Cordeiro depois tomou uma outra direção. Ele foi para um campo da arte que ele chamava de arte pop creta. E o Sassilotto continuou como operário da arte concreta brasileira e foi assim até o fim. Né? Então, vamos lá. Avançando um pouco, aqui, só para constar, né, que houve a Exposição Nacional de Arte Concreta, que é onde se integram, em 1956, onde se integram os irmãos Campos, o Décio Pinhatari e o Ronaldo Azeredo, que foi um outro grande poeta também. Né? Vocês podem reparar que aqui tem os nomes do movimento que a gente vai chamar depois de neoconcretismo. Eu vou passar por aqui para a gente ficar no Sassilotto. E eu coloquei aqui uma brincadeira para a gente pensar que assim, são os dois relógios que separam e ao mesmo tempo unem Max Bill e Luiz Sassilotto. Né? Esse relógio é um relógio que não é somente um relógio, ele foi desenhado pelo Max Bill, é um relógio utilizado em voos. Né? Ele tem uma função técnica dentro do voo. Logo abaixo, eu coloquei para vocês a tal invenção do Sr. Hermann Hollerith. Né? Quer dizer, aquilo que ele tinha como conceito virou essa máquina aí. Em princípio, o que ela fazia era, por exemplo, perfurar cartões, ou dar orientações para perfurar cartões. Eu quero que vocês prestem atenção naquilo que ela é. Simplesmente assim, como ela está. Tá? E que vocês vejam o desenho dessa máquina. Pensem o seguinte, nesse momento tem não sei quantos milhões de computadores exatamente do Google processando informações. E a origem disso está ali. E o Sassilotto desenhava ao lado dessas máquinas. Esse aqui é um modelo matemático, aritmético, que gera o parâmetro para perfuração dos cartões. Uma coisa que o Enoch Sacramento, né, que é um crítico que foi amigo do Sassilotto, fez um trabalho muito competente do ponto de vista biográfico sobre a obra dele, fala, e com bastante propriedade, do trabalho do Sassilotto dentro do Hollerith. Então, por exemplo, ele desenhava letras, porque não haviam tipos que pudessem fazer as letras do tamanho necessário para processar tecnologicamente a reprodução da imagem, então ele fazia as letras grandes e depois essas letras eram reduzidas. Né? Então a acuidade do desenho tinha que ser de uma proficiência muito alta. Né? Mas aqui tem um sistema, quer dizer, porque você não está simplesmente desenhando, você está se relacionando com todo um tipo de inteligência, com todo um tipo de ciência nova, né, que impõe as regras do seu cotidiano profissional. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse trabalho do Sassilotto, né, que aparentemente não tem
muita relação com o que a gente viu antes, mas aqui eu volto para o caminho dos pintores reto e curvo. Não é? Peço que a gente tente lembrar um pouco da obra do Sérgio Camargo que eu mostrei. Então lá havia uma profusão. Aqui existe uma profusão difusa. Aqui existe uma profusão confluente. Uma profusão direcionada. Estão reparando que eu não estou falando de datas nem de títulos, porque eu realmente gostaria que a gente pensasse a partir daquilo que a gente está vendo, a partir da forma, e eu estou fazendo aqui nada mais do que replicar o que é o método da arte concreta, sem título, sem simbologias, né? Apenas a relação com a forma. Aqui uma foto maravilhosa do ateliê do Sassilotto, onde a gente pode, eu vou até ler aqui para trás, onde a gente pode observar a diversidade do trabalho dele. Não é? Então vocês notem que ali existem fenômenos que a gente pode chamar de arte concreta, existem fenômenos que a gente pode chamar de arte ótica, existem fenômenos que a gente pode chamar de desenhos de arte cinética, enfim. E se é que a gente consegue já observar isso, né? Eu gosto muito realmente dessa foto porque a gente entende ali que realmente o Sassilotto era alguém que dominava profundamente a arte da pintura. Ele fazia as telas dele, ele fazia o suporte, ele preparava o tecido, né? Isso não tem a ver exatamente com uma natureza operária, tem a ver com uma natureza mesmo da operação da pintura, porque é isso que se faz quando se quer conservar uma pintura no tempo, né? Não é só uma impossibilidade de não ter um teleiro que estivesse lá do lado dele, de que ele pudesse comprar essas telas. Quer dizer, o Sassilotto é no mínimo, né, a gente olhando assim por essa lógica, um grande pintor pelo domínio da pintura. A gente não está falando de linguagem ainda. Tá? Ali tem algumas décadas de conhecimento e de trabalho, mas eu não quero falar do tempo a não ser voltando à questão que era tão cara para ele da Gestalt. O relógio do Max Bill era um relógio literalmente, não era? E aqui, a gente consegue perceber a passagem do tempo? Mas a gente percebe a passagem do tempo aqui de que maneira? Movimento. O sentido da temporalidade na obra do Sassilotto, ele é diretamente ligado à mudança da forma no espaço. Não é uma medição. Então, quando ele falava, eu trabalho com a mudança do ângulo de 15 em 15 graus, isso eu gostaria também que vocês memorizassem, não é? Aí vem o sinônimo da arte fria. Não, a arte concreta, principalmente o trabalho do Sassilotto, é muito planejado, é frio, não tem sentido, não é arte. Não é? Prestem bastante atenção nisso. Vocês vão ver que é uma coisa extraordinária da percepção humana e o quanto isso é profundamente sensível, visionário e antecipa uma forma de olhar que não dá para perceber e vivenciar, e muito menos expressar de uma maneira tão genial, se você está frio, se você está desatento, se você está negando a sensibilidade humana. Muito pelo contrário. É a profunda sensibilidade do Luiz Sassilotto que o possibilitou perceber coisas veladas por uma incompreensão, por uma ignorância, que rotulou a arte dele de uma arte fria. E eu não estou falando isso para fazer rebatimento de um comentário tão reducionista, que não é frio e quente que a gente está discutindo aqui. Né? A gente está discutindo a percepção de um artista que viveu numa cidade industrial, segundo ele, e na real, suburbana, suburbanizada, sem vocação para progredir. Né? O conselho que ele dava para a gente é assim, ó, no mínimo São Paulo, mas se puder pegar um avião e descer lá em Madrid e não voltar mais, fica lá. Porque as relações sociais dos artistas são muito importantes.
né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma passagem do tempo, que é o caminho dos pintores reto e curvo, mas que também tem a ver com a luz, né? Com a ideia da forma, e não só com a ideia, aliás, em quase nada, com a ideia do tempo medido. Eu fui muitas vezes nesse ateliê e eu sempre procurei fazer diários, né? Nessa época eu escrevia os diários. E um dos dias de conversa com o Sassilotto, toda vez que eu saía de lá eu escrevia o que a gente tinha conversado, eu chamei de conversas movidas à luz, porque a gente começava a conversar no horário que ele marcava para eu chegar e ele só descia quando a luz se punha, né? Principalmente depois que ele teve o derrame, tinha uma corda assim, ele descia por lá, o timing dele era esse, o sol começava a se pôr, a gente encerrava a conversa e os assuntos nunca terminavam. Nunca terminavam. Uma outra coisa curiosa que eu quero contar para vocês, para colocar mais um elemento de reflexão nessa ideia da pintura que não sente. Durante as viagens que o Sassilotto fez para a Europa, ele tinha o objetivo de ver toda a obra do Caravaggio. Caravaggio, que é o pintor do sentimento, né? Do escuro, da atrocidade, do drama. Então, vamos pensar sobre isso, né? E uma coisa também que o fascinou sempre era o trabalho de geometria que tinha nas igrejas, principalmente no piso das igrejas. Esse trabalho é um dos primeiros trabalhos, né, daquela experiência abstrato-geométrica que eu falei para vocês. Aqui a gente lembra do Van Doesburg, lembra do Mondrian, né? Porque é realmente o lugar de onde todos eles partiram. Esse trabalho não é do Sassilotto, é do Van Doesburg. Esse trabalho é do Mondrian, início. E esses trabalhos são do Max Bill. Esta é uma variação do Max Bill sobre o mesmo tema. A gente pode passar a noite aqui discutindo, poxa, mas como assim variação sobre o mesmo tema? Tá? O que eu quero mostrar para vocês é que se a cada 15 graus eu tenho uma variação da forma e essas formas nunca são iguais, e deu para ver bem isso naquela foto, com muitos trabalhos dentro do ateliê, isso quer dizer que mesmo que eu pinte um quadrado e outro pintor pinte um quadrado, a gente nunca vai pintar o mesmo quadrado, né? Então existem diferenças sutis que a arte concreta começa a trazer do espaço para dentro da percepção da arte e da realidade. Max Bill, círculo. Max Bill, conjuntos de cor. 8 conjuntos de cor. Vocês podem ver que tem bastante semelhança. Mas é diferente. Max Bill. Aqui um retrato do Max Bill. Quer dizer, a gente percebe que ele tinha uma personalidade própria, né? Era um cara que gostava de interagir com tudo que estava à volta dele. E uma liberdade, né, de conceber as formas livremente. Apesar de seguir os princípios de arte concreta. Essa é uma escultura como uma daquelas geniais do Max Bill de plano infinito, né? E de alguma forma, essa escultura, por mais revolucionária que seja, ela ainda está atrelada ao lugar da tradição escultórica. Ela ainda tem adição e subtração de material, mesmo que seja para planificação. Ela tem a torção do material em torno de um eixo. Toda a lógica da escultura, se a gente esquecesse a rocha, seria a torção e o tratamento da matéria em torno de um eixo vertical, através do qual ela fica de pé. E aqui a coluna infinita do Brancusi.
aqui a coluna do Sérgio Camargo. E uma pergunta para vocês, não precisam me responder. É possível ver semelhança entre o Brancusi e o Sérgio Camargo? Não? Por quê? Porque é outra abordagem. Abordagem de? Sentido de utilização da forma. Fale-me mais, vamos lá. Está forçando. Mas eu diria lá, você quer observar mais alguma coisa? Não, pode falar. Então, na verdade, é claro que a abordagem é diferente, né? Ali tem um deslocamento, por exemplo, que praticamente tira a continuidade da forma, né? E mantém o eixo e mantém a verticalidade. Então, digamos que por mais revolucionária que seja essa linguagem, ela ainda está ligada ao princípio fundamental da estrutura, que é a ideia do eixo, né? E de um corpo que se equilibra em torno dele mesmo. Aí tem questões, né? Aqui um trabalho do Valdemar Cordeiro, é uma coautoria, né? Que é o uso dos números impressos do computador com uma interferência de desenho. É isso que eu digo, quer dizer, você pega algo que veio do computador e transforma, você não cria em sinergia com aquilo, né? Aí vem uma outra obra que eu acho importante da gente ler, que é esse autorretrato do Cordeiro, que ele chama de autorretrato probabilístico, né? Na verdade, assim, a gente pode ter uma série de questões a respeito desse autorretrato, mas isso é para mostrar o quanto também a arte concreta tem um outro lado que é importante, que é o lado da ruptura com ela. O Haroldo de Campos costumava dizer que a arte concreta é um movimento que terminou dentro dele mesmo, que a poesia concreta também, né? O Sassuloto não acreditava nisso. Ele dizia que a arte concreta não era um ismo e que tudo que estava sendo feito na arte concreta ia continuar por séculos na humanidade. Hoje eu acredito nele, né? Na época que eu comecei a ouvir isso, eu não conseguia entender. Aqui a gente tem então o autorretrato do Cordeiro, a pintura do Volpe, em cima uma pintura do Sassuloto e abaixo uma pintura do Max Bill. Aqui é que começa o fim da nossa história de hoje, que a gente poderia ficar aqui falando infinitamente, infelizmente não há tempo para isso. Vejam a liberdade cromática do Max Bill. Se eu sou o Max Bill e eu vi aquele Volpe, eu não posso dizer que naquele Max Bill eu não tenho o conhecimento do cromatismo do Volpe. Ora, por que quando eu venho ao Brasil trazer a minha exposição, eu apenas deixo o meu conhecimento e não levo o conhecimento que eu adquiri comigo? Será que isso é suscitável na história do conhecimento estético, de alguma maneira? Sabe, eu acho que a gente tem que perder o medo de assumir quem a gente é. A gente está falando aqui de uma produção artística de altíssimo valor, de altíssima capacidade de invenção, de um poder revolucionário e que é basilar para a compreensão da vida e das relações no mundo contemporâneo. Vou precisar da internet. Isso eu quero deixar como reflexão. Eu não quero fazer afirmações além do que está, obviamente, sendo demonstrado aí, né?